Emily Turner, até quando você pretende manter esse caos? Hein? Já chega. Às 2 da manhã, acordada em sobressalto pelos gritos furiosos que explodiram bem ao lado do meu ouvido, dei um pulo na cama. Ainda meio sonolenta e desorientada, olhei para a tela do celular e o identificador de chamadas mostrava Daniel Brooks. Ele era o vizinho da casa de veraneio em Laguna Beach que eu havia comprado apenas algumas semanas antes. Senhor Brooks, me desculpe, mas do que o senhor está falando? Perguntei. Estou na minha residência principal, na cidade, neste momento. Não se faça de idiota. Tem uns 10 jovens fazendo festa na sua casa agora, com música altíssima e bebendo como se não houvesse amanhã. O barulho é tão grande que não conseguimos viver em paz. O que você acha que significa o silêncio de um bairro residencial? A voz dele tremia de raiva. Aquela rua tranquila de Laguna Beach era lar de muitos aposentados ricos. Ele tinha parecido genuinamente satisfeito quando contei que compraria uma casa ali. Uma festa na sua casa, sim. A rua está completamente entupida de carros esportivos chamativos e aqueles garotos ainda estão jogando bebida alcoólica por cima das cercas do meu jardim. Estou a um passo de chamar a polícia. Não, na verdade, já estou chamando. Se você não acabar com esse inferno em até 30 minutos, não pense que vai sair impune. A ligação foi encerrada de forma abrupta. Meu coração começou a martelar violentamente dentro dos meus ouvidos. Aquilo era impossível. Aquela casa era algo que eu finalmente tinha conquistado depois de comandar 3 restaurantes italianos, dia e noite, sem descanso, por 10 longos anos. Eu tinha acabado de levar os móveis e substituir completamente cada detalhe do interior por acabamentos novos, em preparação para a mudança oficial na semana seguinte. Não deveria haver ninguém lá. Com as mãos trêmulas, abri o aplicativo de segurança da casa. A entrada principal, a sala de estar e o amplo terraço com vista panorâmica para o oceano estavam todos equipados com as câmeras de segurança mais modernas. Os poucos segundos que o vídeo levou para carregar pareceram uma eternidade. E quando a imagem finalmente surgiu na tela, puxei o ar com força. Eles estavam lá, jovens pulando sobre o sofá branco impecável de couro italiano que eu havia escolhido com tanto cuidado, ainda de sapatos, borrifando champanhe uns nos outros usando taças de cristal caríssimas. A música hip-hop ecoava em um volume ensurdecedor. No jacuzzi do terraço, homens desconhecidos mergulhavam usando apenas roupa de baixo. E bem no centro de tudo aquilo, eu finalmente entendi. A pessoa que gritava aquilo enquanto virava direto da garrafa um vinho vintage que havia sido separado para mim era minha irmã mais nova, Amanda. A tela iluminada do meu celular transformou todo o meu mundo em um inferno. A sala de estar, que deveria estar reluzente de branco e preenchida pela brisa do mar da Califórnia, havia sido reduzida aos destroços de uma boate barata. A primeira coisa que chamou minha atenção foi a bancada da cozinha feita sob medida, importada diretamente da Itália. O filme protetor que eu estava ansiosa para retirar pessoalmente havia sido arrancado de forma grosseira. O plástico removido estava todo amassado e jogado no chão como se fosse lixo. Bem em cima dele, alguém havia espalhado caixas de pizza, derramando coquetéis com dedos engordurados de óleo. Se ao menos o filme ainda estivesse ali, talvez desse para salvar. Mas ver as manchas se espalhando pela pedra exposta fez parecer que eu estava prestes a perder a sanidade. Olha isso, não é incrível? Ouvi alguém dizer. Vi que um dos parasitas da Amanda tinha até invadido o meu quarto. A cama estilo cassino, na qual ninguém jamais havia deitado, nem uma única vez. Sobre os lençóis brancos imaculados, os 3 bulldogs franceses da Amanda corriam com as patas sujas de lama. Os cães latiam animados, e um deles começou a rasgar violentamente, com os dentes, as cortinas feitas sob medida. Senti algo azedo subir do fundo do estômago. Aquela vila de pedra branca em Laguna Beach era a minha própria vida. Aos 20 e poucos anos, comecei lavando pratos em um pequeno restaurante italiano em Manhattan Beach, com as mãos cobertas de queimaduras, sovando massa até tarde da noite. Trabalhei todos os dias, sem descanso, até me tornar proprietária de 3 restaurantes. Na tela, Amanda balançava um pau de selfie e gritava para a transmissão ao vivo no Instagram. Pessoal, minha vila finalmente ficou pronta. Comprar uma mansão à beira-mar aos 29 anos é basicamente prova do meu talento, né? A vida de uma pessoa bem-sucedida é muito mais confortável do que eu imaginava.
Ela puxou casualmente a rolha de uma garrafa de vinho vintage que custava $3.000 e da qual eu ainda não tinha tomado nenhum gole. E então, inacreditavelmente, começou a dançar enquanto espalhava o vinho por todo o terraço. Minha irmã, a Emily, provavelmente está enterrada no cheiro de alho em alguma cozinha de restaurante agora mesmo. Esse tipo de vida refinada simplesmente não combina com ela. Essa casa pertence a alguém glamourosa como eu. Em resposta às palavras dela, o grupo ao redor explodiu em gargalhadas vulgares. O que eles pisoteavam sem o menor cuidado era o piso de madeira de carvalho que eu havia passado horas polindo à mão. Aquilo não era apenas uma festa. Era uma violação da minha alma. O sistema de segurança de última geração estava gravando cada segundo daquela catástrofe na nuvem, sem perder um único momento. Com as mãos trêmulas, apertei o botão de salvar, garantindo metodicamente as provas. Não acredito nisso. A câmera mudou o foco para a cozinha. Ela era o símbolo do meu orgulho, o espaço onde viviam meus sonhos como chefe, equipada com fornos e geladeiras de nível profissional. Mas agora havia sido transformada em um lixão. Amanda e seus amigos tinham tirado da geladeira o melhor caviar e um conjunto de queijos personalizados, exatamente as coisas que eu aguardava ansiosamente para abrir sozinha na primeira noite após a mudança. Olha só isso. A Emily estava escondendo coisas tão caras assim, tentando guardar tudo só para ela. Que irmã mais velha mesquinha. Rindo, Amanda pegou o caviar diretamente com uma colher de prata e levou à boca. O resto, inacreditavelmente, foi despejado direto no chão. Os cães disputavam para lamber tudo, e uma mancha crua, com cheiro forte de peixe, se espalhou pelo piso de mármore. Amanda, eu não vou perdoar isso. Esta noite, vou esmagar completamente essa fantasia rasa que você vive, sem a menor misericórdia. Peguei meu iPhone e disquei 911. Emergência 911, qual é a ocorrência? A voz calma da atendente ecoou no meu ouvido. Com as mãos trêmulas apertando o volante, joguei meu Audi na rodovia em direção a Laguna Beach. Mais de 10 invasores entraram na minha propriedade particular na Lakeshore Drive, em Laguna Beach, e estão destruindo meus bens. Estou a caminho agora. Meu nome é Emily Turner. Tenho a escritura e todos os documentos legais. Por favor, despachem a polícia imediatamente. Encerrei a ligação e olhei para o iPhone preso ao suporte no painel. A loucura continuava desenfreada enquanto eu dirigia a 130 km/h pela estrada, no silêncio da madrugada. Enquanto as luzes passavam enrajadas pela janela, os 10 anos infernais que levei para conquistar aquela casa atravessaram minha mente como um filme. Os dias em que lavei pratos em um restaurante barato em Nova York até a gordura se infiltrar sob minhas unhas. Quando abri meu primeiro restaurante independente, abri mão do apartamento só para pagar o aluguel e dormir enrolada em um saco de dormir no depósito do próprio estabelecimento. A sensação de cozinhar massas fervendo em uma cozinha sufocante de verão, sem ar-condicionado, à beira de desmaiar por exaustão térmica, ainda está gravada na minha pele. E enquanto isso, o que fazia minha irmã mais nova, Amanda? Se gabava de ter talento, torrava o dinheiro dos nossos pais e, sempre que faltava, vinha chorando até mim. Emily, você já é bem-sucedida mesmo. Ajudar a irmãzinha é o natural, né? Essa era a frase favorita dela. Mas naquela noite, ela cruzou a linha final. Não só implorou por dinheiro, transformou aquela casa o lugar que eu construí para poder dormir em paz, ouvindo apenas o som das ondas em um brinquedo para satisfazer a própria vaidade. Os olhos que me encaravam pelo retrovisor estavam mais frios e determinados do que eu jamais tinha visto. Minha raiva completou o ciclo e se transformou em uma calma gelada. Como dona de restaurantes, eu já tinha resolvido problemas incontáveis, gerentes que desviavam dinheiro, clientes bêbados e violentos. Todas as vezes, lutei com provas e lógica e sobrevivi. Amanda, você parece me ver apenas como uma irmã mais velha sem graça e excessivamente séria. Mas ainda não faz ideia de quão implacável uma empresária pode ser de verdade. À distância, eu já conseguia enxergar a linha mais alta das colinas de Laguna Beach e o limite escuro onde elas encontravam o oceano. Vou calcular o preço que você deve por profanar o meu castelo até o último vestígio. E então, vou te apresentar a conta da sua vida. O som agudo e estridente dos freios do meu amado Audi ecoou pelas ruas residenciais silenciosas de Laguna Beach.
No instante em que saí do carro, um grave esmagador bateu nos meus tímpanos, cortando o ar noturno salgado sem piedade. Daniel estava certo. Aquilo já não era mais um bairro de alto padrão, mas um festival vulgar a céu aberto. Vários carros esportivos baratos e desconhecidos estavam estacionados de qualquer jeito ao longo da minha entrada particular, bloqueando completamente a passagem. Ei, onde você pensa que vai, senhora? Esta é uma festa privada, só para convidados. Na entrada da frente, um homem desconhecido, segurando um copo plástico vermelho em uma das mãos, se colocou no meu caminho. Saia da frente. Esta é a minha casa. Hã? Do que você está falando? Esta é a casa de férias da Amanda, sabia? Ele zombou, me examinando de cima a baixo. Não me lembro de uma mulher sem graça como você entre os amigos dela. Lancei-lhe um olhar gelado, joguei o ombro contra o dele e forcei a porta a se abrir. No segundo em que entrei, minha visão quase escureceu. Mesmo com o ar-condicionado ajustado na temperatura mínima, o ambiente estava sufocante, saturado de calor humano, suor e o cheiro adocicado e enjoativo de maconha. Trilhas pegajosas de álcool derramado riscavam o piso polido, e estilhaços de vidro quebrado estavam espalhados por toda parte. Manchas de comida, como se tivessem sido arremessadas, grudavam nas paredes, e serpentinas baratas de festa pendiam de forma desleixada nos lustres sob medida que eu havia escolhido pessoalmente. Haha, vamos lá, pessoal, bebam mais. No centro da sala de estar, Amanda estava em pé sobre o meu sofá branco, sacudindo uma garrafa de champanhe de forma descontrolada. Ao redor dela, um bando de bajuladores se aglomerava, elogiando-a como se ela fosse a verdadeira dona da casa. Amanda. Meu grito foi completamente engolido pela música ensurdecedora. Avancei até o sistema de som e arranquei com toda a força o cabo principal de energia. O silêncio caiu instantaneamente. Enquanto um zumbido agudo ecoava fundo nos meus ouvidos, dezenas de olhares se voltaram para mim ao mesmo tempo. Ei, o que você acha que está fazendo? Agora é que a festa estava ficando boa. Amanda desceu do sofá e me encarou com irritação aberta. Mas no instante em que percebeu que era eu, um lampejo de desconforto cruzou seu rosto por apenas um segundo. Logo, aquela expressão foi coberta pelo sorriso atrevido de sempre. Nossa, olha só, é a Emily Turner. O que foi? Por que você está com essa cara assustadora? Ah, já sei, você também queria entrar na festa, né? Não precisa ficar tímida. Vou abrir uma exceção especial e te convidar, já que sou sua irmã mais nova. Ela não entendia, nem de longe, a gravidade do crime que havia cometido. Me convidar. Minha voz saiu mais baixa e fria do que eu jamais imaginei possível. Você está me convidando para minha própria casa? Amanda soltou um riso de desprezo e, de propósito, pousou o copo que segurava bem aos meus pés. Qual é o seu problema, Emily certinha? Não precisa ficar tão brava assim. Você vive trabalhando de qualquer jeito. Nem tempo para usar essa casa você tem, não é? Então eu só estou dando um pouco de vida a ela por você. Somos família, qual é o problema? Não pense que ser família significa que tudo é perdoado. Nesse exato momento, luzes vermelhas e azuis começaram a girar violentamente do lado de fora da casa. Com o som agudo de pneus cantando, 3 viaturas policiais deslizaram pela entrada particular. Polícia. Ninguém se mexe. A porta foi arrombada e vários policiais entraram correndo na casa. Mais de 10 jovens que festejavam descontroladamente ficaram imóveis no mesmo instante. Quem é o responsável aqui? Um policial grande varreu o ambiente com um olhar duro e intimidador. Amanda hesitou por uma fração de segundo, mas logo vestiu sua expressão clássica de heroína trágica e deu um passo à frente. Oficial, por favor, nos ajude. Essa mulher entrou de repente e estragou nossa festa. Ela é minha irmã, mas é emocionalmente estável. Não minta, interrompi com firmeza. Eu sou a proprietária, Emily Turner. Essas pessoas invadiram minha propriedade sem a minha permissão. Ao ouvir isso, Amanda deu um grito estridente. Invasão ilegal? Que grosseria! Esta é a casa de férias da nossa família. Até nossos pais disseram que é um lugar para todos usarem. É uma propriedade compartilhada. Um dos bajuladores dela gritou em tom de deboche ao lado.
Que irmã mais velha mesquinha. O policial olhou de Amanda para mim e soltou um suspiro. Senhora, o que ela está dizendo é verdade? Esta propriedade pertence à família em conjunto? Amanda estufou o peito, exibindo um sorriso triunfante. Sim, a papelada ainda está sendo processada, mas na prática a casa é de todo mundo. Soltei uma risada fria e tirei uma única pasta da minha bolsa. Sendo processada? Não. Está tudo finalizado. Esta é a escritura registrada em cartório. Olha a seção de proprietários. O único nome ali é Emily Turner. Em seguida, peguei meu tablet e abri o painel de controle. Tudo sobre como ela entrou nesta casa também está registrado. Eu nunca, em nenhum momento, dei uma chave para ela. Então acrescentei, em tom calmo. A propósito, Amanda, como você sequer encontrou este lugar? Enquanto eu mostrava a tela do tablet ao policial, a cor sumiu rapidamente do rosto de Amanda. Na tela apareciam imagens das câmeras de segurança do meu escritório, gravadas uma semana antes. O vídeo mostrava claramente Amanda se aproximando da minha mesa enquanto eu estava fora, em uma reunião, furtando uma chave reserva e cópias de documentos. Bem, Ela gaguejou. Você disse que era uma propriedade compartilhada, continuou o policial, inclinando-se para observar melhor as imagens, com a expressão se tornando dura. Mas no momento em que você roubou a chave, isso se tornou furto deliberado e invasão planejada. Esta é uma prova decisiva. Senhorita, você pegou essa chave sem autorização? Os olhos de Amanda se moviam freneticamente enquanto ela procurava uma desculpa. Não, não foi assim. Minha irmã esqueceu a chave, então eu só estava tentando devolver, e acabei sabendo onde ficava. Pare de mentir, rebati de imediato. Eu nunca, em nenhum momento, disse a você que tinha comprado este lugar. Quem foi que te contou onde ele ficava? Quando dei um passo à frente, Amanda finalmente desmoronou e deixou escapar seu segredo raso. Eu tenho um amigo no mercado imobiliário. O Ryan trabalha na Sunostriuat. Foi ele quem me contou. Ele disse, você comprou o melhor imóvel de Laguna, pagou tudo à vista. Ele ainda me deu o endereço completo. Um murmúrio de choque percorreu os amigos reunidos ao redor. O policial, sem demonstrar a menor sombra de compaixão, levou a mão às algemas presas ao cinto. Aquisição ilegal de informações de cliente, furto e invasão de propriedade. Amanda, o que você fez já não pode mais ser tratado como simples egoísmo familiar. Amanda Clark, você está detida sob suspeita de invasão de propriedade sem direito legal e furto. Seus direitos serão informados. Você só pode estar brincando comigo. Espera, Emily, você vai mesmo mandar prender a própria família? O grito de Amanda ecoou pela sala. Seus amigos finalmente perceberam que haviam sido cúmplices de um crime e começaram a entrar em pânico. Mas os policiais os interromperam imediatamente. Todos vocês, apresentem seus documentos. Vocês serão registrados como cúmplices de invasão. Saiam agora. Vão entrar nas viaturas. Naquele instante, o reino falso de Amanda desmoronou com um estrondo audível. Me solta. Não encosta em mim. Eu sou a irmã da Emily. A luta desesperada de Amanda continuou até o momento em que ela foi empurrada para dentro da viatura. Mas os policiais de porte forte não demonstraram misericórdia. As algemas frias se fecharam em seus pulsos, e o vestido de grife ficou amassado e arruinado além de qualquer reconhecimento. Os bajuladores que haviam zombado de mim enquanto apoiavam Amanda tornaram-se nada mais que suspeitos criminais. Ei, Amanda, você disse que essa casa era sua, não foi? Senhorita Emily, nós realmente não sabíamos de nada. Eles foram levados embora com a cabeça baixa, tomados pela humilhação. As luzes de advertência piscando, alinhadas ao longo da entrada particular, lançavam um brilho solene sobre a noite em Laguna Beach. Com o tempo, as sirenes se perderam na distância, e um silêncio insuportável voltou a tomar conta do meu castelo. Mas já não era mais o silêncio sagrado de antes. Fiquei parada, sozinha, no centro da sala devastada, incapaz de me mover. O que agredia meu olfato era o cheiro azedo de cerveja, a doçura persistente da fumaça de maconha e o odor bruto dos cães. Aos meus pés, o caviar derramado sobre o mármore havia endurecido em manchas negras e repulsivas.
O sofá branco puro que eu tanto amava estava manchado de lama e gordura, reduzido a um estado lastimável. Ah! Uma risada seca escapou de mim. Não era que a minha raiva tivesse desaparecido. Eu simplesmente não encontrava onde colocar meus sentimentos diante de uma absurdidade tão esmagadora. Sentindo o olhar de alguém, levantei a cabeça e vi Daniel Brooks parado além da porta da frente. Sua expressão ainda era severa, mas, ao perceber minha postura firme e inflexível, parte da dureza pareceu se dissipar. Caminhei até ele com as pernas pesadas e pedi desculpas com sinceridade. Senhor Brooks, eu sinto muito. Isso nunca mais vai acontecer. Vou chamar uma equipe de limpeza logo pela manhã. Ele olhou para o meu rosto completamente exausto e disse: Agora entendo que você também é uma vítima. Mas este é um lugar onde as pessoas vêm para viver em paz. Espero algo melhor da próxima vez. Sim, com certeza. Depois que ele foi embora, comecei imediatamente a percorrer a lista de contatos no meu celular. Primeiro, eu apresentaria as provas necessárias para destruir o corretor que vazou as informações, Ryan. Depois, ligaria para um serviço especializado de limpeza e para um chaveiro. Apaguei as luzes da sala de estar e fui até o terraço. Além do oceano escuro, a luz do amanhecer começava a atingir o horizonte. O novo dia talvez não fosse o sonho radiante que eu havia imaginado um dia. Mas, pelo menos, já não havia mais ninguém da família ali tentando me explorar. Apertei com força a chave verdadeira presa na minha mão direita. Depois de uma noite que passou como uma tempestade, a manhã chegou e já eram 11 horas. Assim que terminei de arrumar parte da sala ainda coberta de lama e dei um gole no café frio, meu celular vibrou. O nome do meu pai apareceu na tela. Sem hesitar, coloquei no viva voz. Emily, você enlouqueceu? A Amanda acabou de pagar a fiança e voltou para casa. Ver ela naquele estado, apavorada, é uma vergonha para nossa família. Meu pai estava furioso porque Amanda, assim que concluiu os procedimentos de liberação na delegacia, entrou em contato com eles primeiro. Em seguida, minha mãe arrancou o telefone da mão dele. Emily, a Amanda estava assustada demais para dizer qualquer coisa na frente de uma irmã fria e racional como você. Ela está chorando sem parar aqui do nosso lado agora. Se você ficou bem-sucedida e construiu um castelo em Laguna Beach, não é o mínimo de decência familiar abrir parte dele para sua irmã mais nova? Descartei calmamente aquelas ilusões e desliguei. Mas a verdadeira tempestade começou apenas alguns minutos depois. Como se estivessem esperando a ligação terminar, as notificações começaram a explodir no meu celular a um ritmo anormal. Quando abri o Instagram, vi uma enxurrada de comentários abusivos invadindo a conta dos meus restaurantes. A causa era uma postagem que Amanda havia feito no exato momento em que saiu da delegacia após ser liberada. A foto mostrava uma selfie em frente à placa do Departamento de Polícia de Laguna Beach. Os olhos dela estavam artificialmente avermelhados e inchados por filtros. Ao lado da imagem, havia uma mentira tão absurda que minha visão chegou a embaçar. Não acredito nisso. Fui expulsa da casa de férias cheia das memórias da nossa família e presa pela polícia pela minha própria irmã, Emily. Este deveria ser o lugar que minha avó falecida deixou para mim. Ela está usando seu poder para tirar tudo de mim. Hashtag irmã cruel. Hashtag devolvamos las suas filiades. Memórias da minha avó? Quando ela faleceu, aquele lugar não passava de um terreno vazio. Amanda havia transformado uma invasão descarada em uma história trágica de disputa por herança familiar. Pessoas que não sabiam absolutamente nada começaram a despejar insultos contra o meu restaurante, chamando-me de dona repugnante. Mas meus dedos não tremiam. Se é que algo, eu sentia uma excitação silenciosa, como a de uma caçadora encurralando a própria presa com calma. Tudo bem, Amanda. Se você pretende conquistar o público com essa atuação barata, então eu vou esmagar toda a sua carreira com o peso esmagador da verdade. Abri a pasta de provas em alta resolução que eu havia salvo na nuvem na noite anterior. Em seguida, acessei a tela de publicação da conta oficial do meu restaurante, o Luna. Os comentários difamatórios ainda aumentavam a cada segundo. Está pronta, Amanda? Esse é o peso dos 10 anos que você pisoteou. Editei as gravações da noite anterior em clipes curtos e os publiquei. O título era uma única frase: a verdade sobre a vila de Laguna Beach.
O primeiro vídeo mostrava Amanda rindo no meu quarto, dizendo que havia roubado a chave e jogando os cães sobre a minha cama. O segundo mostrava ela zombando, dizendo que uma mulher como eu não entenderia bom gosto, enquanto despejava uma garrafa de vinho caríssima. O terceiro registrava sua declaração arrogante quando eu cheguei, afirmando que era uma propriedade compartilhada e que ela podia usar a casa como quisesse. Apenas 5 minutos após a publicação, as redes sociais explodiram. Espera, isso não tem nada a ver com o que nos contaram. Isso não é herança de avó nenhuma. É invasão de propriedade, pura e simples. Emily, me desculpa por duvidar de você. Isso é horrível. Enquanto a opinião pública virava violentamente a meu favor, um ataque de acompanhamento ainda mais ridículo começou. Os amigos que haviam sido levados junto com Amanda passaram a divulgar, um após o outro, vídeos e áudios gravados em segredo para se protegerem. Lauren, uma influenciadora autoproclamada, deu o primeiro tiro. Pessoal, eu fui enganada. Gravei o que ela dizia nos bastidores. No áudio, a voz de Amanda era clara. A Emily deveria passar a vida inteira presa numa cozinha fedendo a alho. O dinheiro que ela ganha não é nada além de financiamento para a gente viver nossas vidas brilhantes. Aquele áudio foi o golpe final. Os amigos, desesperados para se salvar, começaram a marcar suas postagens com hashtag mentiras da Amanda, jogando toda a responsabilidade pela destruição da propriedade sobre ela. Como deve ser levar uma facada pelas costas das mesmas pessoas que eram suas melhores amigas na noite anterior, Amanda? Em apenas uma hora, a conta pessoal de Amanda foi inundada por dezenas de milhares de comentários críticos, e os logotipos de suas empresas patrocinadoras desapareceram um a um. Os ataques ao meu restaurante cessaram, e as reservas começaram a chegar em massa. Mas meu contra-ataque não terminou ali. Liguei para o meu advogado, Kevin. Kevin, estou pronta. Além de entrar com acusações criminais por invasão e danos à propriedade, quero buscar indenização civil no limite máximo e acelerar também o pedido de medida restritiva. Saí para o terraço e encarei o oceano azul. A versão de mim mesma de ontem, infectada pela doença chamada família, não existia mais em lugar algum. Vários meses depois, eu estava em frente ao Tribunal Superior do Condado de Orange. Naquele dia, eu vestia um terno azul marinho perfeitamente ajustado. Era minha armadura de batalha. Emily, espera um pouco. Do fim do corredor, meus pais, completamente exaustos, e Amanda vinham caminhando em minha direção. O sorriso arrogante que Amanda costumava exibir havia desaparecido, e o cabelo dela estava completamente desgrenhado. Você vai mesmo levar isso até o tribunal? Está satisfeita em destruir a própria família? A carreira dela já acabou. A voz estridente da minha mãe ecoou pelo corredor. Mas meu advogado, Kevin, a interrompeu de imediato. Senhora Turner, por favor, evite qualquer novo contato. Uma ordem de restrição será emitida formalmente. Dentro do tribunal, o clima era solene e tenso. No banco das testemunhas, apresentei os números com calma. O valor total dos danos causados pela rede $248 mil. Isso inclui reparos nos móveis, serviços especializados de limpeza e os custos da investigação do vazamento das minhas informações pessoais. Todos esses prejuízos decorreram diretamente da violação dos meus direitos de propriedade. O advogado de Amanda argumentou de forma desesperada, mas as imagens das câmeras de segurança e os dados fornecidos pelos próprios amigos dela bloquearam completamente qualquer possibilidade de defesa. A senhora pode falar, disse o juiz. Ao ouvir isso, Amanda olhou para mim com a voz trêmula. Emily, por favor, isso é demais. Eu não tenho um único dólar. Me perdoa. As lágrimas se acumularam nos olhos dela. A versão antiga de mim talvez tivesse sido enganada por aquilo. Mas a imagem dela despejando caviar no chão estava gravada nas minhas retinas. Levantei-me e encarei-a diretamente. Meritíssimo, ela não está aqui hoje como minha irmã. Ela está aqui como uma invasora da minha vida. Eu tenho o direito de perdoá-la, mas não tenho a menor intenção de perdoar o fato de que 10 anos do meu trabalho duro foram profanados. Solicito um julgamento rigoroso. O veredito foi uma vitória completa para mim. O juiz determinou que Amanda pagasse o valor integral da indenização e concedeu a ordem de restrição. No momento em que saí do tribunal, meu pai tentou me lançar insultos.
Mas eu o interrompi friamente. Pai, mãe, todo o apoio financeiro para a hipoteca de vocês será encerrado a partir do próximo mês. Tentem viver com o próprio esforço, junto com a princesa em que vocês tanto mimam. Esse é o resultado dos laços familiares que escolheram. Atrás de mim, ouvi Amanda desabar em choro. Mas eu não olhei para trás nenhuma vez. Vários meses após a sentença, eu analisava o relatório de apreensão de bens. Amanda não tinha qualquer capacidade de pagar a indenização. Como resultado, tudo que ela possuía, itens de marcas de luxo, o carro comprado a crédito e suas parcas economias, foi legalmente confiscado. Mas a verdadeira punição dela não se limitou à perda financeira. Segundo rumores, Amanda agora vive em condições muito mais duras do que aquelas que eu enfrentei quando lutava para construir minha carreira. Suas amigas influenciadoras a bloquearam em massa. O nome dela se tornou sinônimo de fraude na internet, e ela perdeu absolutamente todos os contratos de publicidade. Agora, ao que parece, ela trabalha no turno da madrugada em uma lanchonete barata de fast food nos arredores de Los Angeles, onde o chão é escorregadio de tanta gordura antiga. Um dos funcionários do meu restaurante acabou passando por lá e depois me contou. Chefe, ela estava usando um uniforme gasto, chorando e pedindo desculpas enquanto clientes bêbados jogavam batatas fritas nela. Não restava mais nada de quem ela costumava ser. Segundo esse funcionário, as unhas longas das quais ela tanto se gabava haviam desaparecido. As pontas dos dedos estavam rachadas e destruídas, e um cheiro barato e ardido de óleo velho muito pior do que qualquer coisa que já tenha impregnado em mim no passado havia se entranhado na pele dela. O marido que ela bajulou desesperadamente e com quem se casou também a abandonou, jogando os papéis do divórcio sobre a mesa apenas uma semana após o julgamento. Ele não tinha a menor intenção de sustentar uma mulher enterrada em dívidas gigantescas. Meus pais, privados do meu apoio financeiro, também abriram mão da aposentadoria elegante e se mudaram para um apartamento apertado de 40 anos. Talvez, finalmente, tenham percebido que a princesa que mimaram era incapaz de cuidar deles na velhice. Certa noite, uma ligação chegou ao restaurante. O número que apareceu na tela era inconfundível, o de Amanda. Quando atendi, tudo que ouvi no silêncio foi a respiração trêmula dela. Antes que conseguisse dizer uma única palavra, coloquei o telefone de volta no gancho, em silêncio. O inferno que ela vive agora não é culpa de mais ninguém. É apenas o fruto sombrio nascido das sementes de mentiras e ganância que ela mesma plantou. Algumas semanas após o julgamento, a calma original finalmente retornou à Laguna Beach. Às 6 da manhã, eu estava sentada em uma espreguiçadeira no terraço, observando o sol alaranjado surgir no horizonte, tingindo as ondas do Oceano Pacífico de dourado. Na minha mão, havia uma xícara de café que eu mesma havia preparado com cuidado. O fedor de álcool barato derramado no dia do caos havia desaparecido sem deixar vestígios. Tudo o que restava era a brisa refrescante do mar e o cheiro limpo do reboco recém-pintado. Graças ao trabalho profissional, a casa havia sido perfeitamente restaurada. O sofá fora substituído por um novo, e os pisos de mármore estavam polidos novamente, refletindo minha silhueta como um espelho. Todo e qualquer vestígio daquela festa ilegal havia sido apagado, assim como o peso chamado família, que vinha corroendo minha vida. Bom dia, senhorita Turner. Está um dia lindo hoje. A voz calma veio de além da cerca do jardim. Era meu vizinho, Daniel, que fazia sua caminhada matinal com o labrador. Bom dia. Dormiu bem esta noite? Sim, graças a você. E me desculpe por ter duvidado naquela noite, em meio a todo aquele caos. Passei a entender o quão determinada você é. Tenho orgulho de ter uma vizinha como você aqui em Laguna Beach. Ele ergueu levemente o chapéu e sorriu. Senti um calor se espalhar fundo no meu peito. Obrigada. Da próxima vez, trago uma massa do meu restaurante quando eu passar por aqui. O silêncio que ficou depois que ele se foi era diferente do silêncio solitário que eu conhecia antes. Era um tipo de quietude que só quem protegeu os próprios direitos tem o privilégio de desfrutar. Nas redes sociais, os rumores sobre a queda de Amanda ainda circulavam, mas já não tinham mais nada a ver comigo. Algumas pessoas me chamariam de fria, mas proteger aquilo que você construiu com as próprias mãos é justiça. O que eu conquistei não foi apenas um prédio luxuoso. Foi a força de dizer não por vontade própria e uma liberdade que ninguém pode ameaçar.
Envolta pelo som das ondas, eu finalmente me tornei a verdadeira dona da minha própria vida.